Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, esse é mais um podcast Aula Aberta, podcast da UniACB, Universidade Aberta da Associação Comercial da Bahia. Essa universidade que nasce numa instituição bicentenária mais antiga das Américas e da Península Ibérica, aqui na cidade de Salvador da Bahia. E nós estamos no portal IAI, aqui no YouTube. Então você vai lá, ou melhor, vem aqui, se inscreve, deixa o seu like e compartilha, para a gente compartilhar conhecimento, compartilhar aquilo que a universidade quer trazer, que é a capacidade de amplificar os conhecimentos produzidos nessa instituição associativa chamada Associação Comercial da Bahia. E hoje nós temos um convidado, olha, tinha falado, é tapete vermelho, mas na verdade é tapete verde para ele, ou um tapete azul também, porque é um grande intelectual, um intelectual que, no meu entendimento, traz para a associação comercial um debate absolutamente estado da arte, um debate de absoluta prioridade civilizatória, eu diria assim, planetária. E o nosso convidado de hoje é Eduardo Ataíde. Antes de falar do currículo dele, bom dia, Eduardo Ataíde, e obrigado por aceitar esse nosso convite. Bom dia, Ney. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. E é uma honra para mim estar nessa casa histórica que nos acompanha a todos durante muitos e muitas décadas e que hoje se abre para o novo. É muito importante a gente poder ter essa presença de portais. Nós que vivemos hoje numa economia digital, Exatamente. uma casa bicentenária como a nossa está se abrindo para o novo e para o futuro que já chegou. Então Perfeito. é um momento muito rico que nós estamos vivendo aqui. Obrigado pelo Tradição e convite. modernidade. Juntos, juntos. Não Tradição. podemos jamais abandonar a história. Temos que saber de onde é que nós viemos. E que os inovadores do passado, isso que vocês estão fazendo hoje, foi feito no passado. Por isso que essa casa está de pé até hoje. É Então, perfeito. isso aqui é a cara da inovação. Perfeito, perfeito. E quem é Eduardo Altair? É claro que muitos já conhecem, mas para aqueles que ainda não conhecem, no nosso portal. E aí, Eduardo é, em primeiro lugar, pai de 6 filhos e avô de 5 netos. É brincadeira, é Pois isso? é. Administrador e economista, no duplo sentido da palavra, no duplo significado dela. Administrador e membro da rede WWI, que é o World Watch Institute, que é diretor, ele é diretor internacional do WWI no Brasil e também de conselhos de fundos de investimento focados em sustentabilidade. É membro da Comissão de Economia do Mar da Associação Comercial da Bahia e também dos conselhos diretores do ACBEU, que é a Associação Cultural Brasil-Estados Isso. Unidos, né, do IGHB, o Instituto Geográfico Histórico da Bahia, e do Martagão Gesteira, esse hospital de referência no nosso estado. Enfim, é claro que o currículo de Eduardo é muito mais longo, muito mais extenso, mas eu gostei de que a sua abordagem fosse mais sintética e ela começasse exatamente não pelo seu perfil profissional, mas por quem você representa como ser humano. E como ser humano você é pai e é avô. Como é que é essa história de um pai de muitos filhos, em tempos que o movimento é de cada vez mais menos filhos, né, nas famílias? Uma vez eu estava na universidade nos Estados Unidos, um professor muito importante, ele me perguntou, eu adorava as aulas dele, chamado Michael Porter. Uau! Ele me perguntou, Eduardo, a gente estava numa conversa, eu gostava muito dele. Ele me perguntou, Estudei ele no meu mestrado. pois é, o Porter, ele tinha o chamado diamante do Porter. Ele me perguntou assim, Eduardo, qual que é a coisa mais importante para o ser humano? E o Michael Porter é uma cabeça genial, Sim. professor fantástico. Eu sou muito inquieto, mas nas aulas dele, ele me prendia a minha atenção completamente. Eu ficava paralisado no pensamento dele, nas informações que ele trazia. Quando ele me perguntou isso, qual é a coisa importante, mais importante para o ser humano? Paralisei, eu não sabia o que dizer, eu não sabia pensar. E ele, naquela tranquilidade dele, ele me disse assim: é ser humano.
Uau. E aí me ensinou um tudo e me marcou. É por isso que eu estou trazendo isso para vocês, porque isso é muito importante, porque quando a gente perde a dimensão humana do ser, a gente se perde na vida. Perfeito. Eu sempre quis família grande. Eu venho de uma família numerosa, mas eu sempre quis ser pai de muitos filhos. Tenho 2 casamentos, sou casado há 30 anos no meu segundo casamento. Meu filho mais velho já tem 51 anos, Hum. 51, 46, E você com a cara 44. do filho. Fé em Deus, fé em Deus. E os mais novos uma tem 29, a outra 27 e o outro 26. Então já estão todos criados, já estão todos tomando conta da vida. E eu me sinto uma pessoa em plenitude. Sabe quando você consegue atingir aquilo que você queria fazer na vida? Eu Perfeito. queria ser pai de 6 filhos, eu adoro família, adoro estudar, adoro participar de fronteiras do pensamento. Sempre Perfeito. corri atrás disso. Então, esse é Eduardo. Eu sou homem do mundo, mas se você me convidar para ir para um concerto em Londres e me convidar para ir para uma casinha no interior da Bahia, na beira do rio, conversar com um cara mais simples, tomar uma cachaçinha, comer uma carne seca, é lá que eu me encontro, é lá que eu sou feliz. Opa. Então é isso aí, a vida para mim é isso. Faço 69 anos esse ano, próximo ano completo 70 anos e feliz da vida. Isso é que importa para a gente. E produzindo muito, lendo muito, trabalhando muito no que a gente gosta. Que é isso que nós estamos fazendo aqui, tendo esse Perfeito. prazer hoje. Perfeito. Eduardo, hoje ou ontem eu vi uma tirinha, inclusive, que reporta o que você acabou de falar, uma tirinha desses memes, em que a figurinha dizia assim, né? O planeta está doente porque está com baixa humanidade. E eu quero aproveitar essa provocação e reflexão para fazer a ponte, né, entre o Eduardo ser humano em essência, e que bom que é assim, que bom que seja assim e que permaneça assim. Estamos precisando de mais gente como você nesse mundo, porque a humanidade está em baixa, isso é fato, né? Marcada por tanto ódio, por tanta indiferença, que para mim é o pior dos sentimentos humanos. Mas você falou em fronteira do pensamento. O Eduardo sempre foi um homem de fronteira do pensamento. Por isso também WWE, né? Então o que é que te levou a esse caminho? Ao caminho da sustentabilidade, ao caminho do WWE, ao caminho de buscar essa fronteira de pensamento? Eu sempre gostei muito da ideia do todo, e o meu todo precisa de equilíbrio, e sem sustentabilidade não há equilíbrio. E quando você mergulha na sustentabilidade, que é meu tema de estudo e de percepção, de reflexão a vida inteira, você descobre que a sustentabilidade é sinônimo de simplicidade. É na simplicidade que você encontra a sustentabilidade. Fora dela você não encontra a sustentabilidade, porque as coisas ficam insustentáveis. Então, esse foi o meu objetivo de vida, eu diria assim, que eu sempre abracei a vida inteira, sempre busquei. Sou uma pessoa de um amplo relacionamento em várias partes do mundo, mas de poucos amigos reais. Mas circulei muito no mundo afora, enfim, estudei fora, vivi fora, e até hoje, Ney, eu me sinto assim um meio estrangeiro quando eu me movimento aqui. Me pergunto quando eu estou lá fora de onde que eu sou. Eu costumo dizer que eu sou baianeiro. Eu sou baiano do mundo inteiro. Eu tenho uma Oh, base aqui bacana. na nossa capital da Amazônia Azul, Baía de Todos os Santos, onde eu nasci, onde eu cresci, e sou menino da ilha de Taparica, onde a gente veraneava, sempre apaixonado pelo mar, apaixonado por pescar, sair com os pescadores de manhã cedo, e, enfim, é isso que nos move, isso que nos alimenta, vamos dizer assim, o nosso dia a dia. Perfeito. E fala um pouquinho para a gente do WWE. Que instituto é esse? Você dirige no Brasil?
que importância ele tem, projetos assim também de maior significado que estejam hoje em curso aqui no Brasil, onde o WWE participe. Eu sempre fui ligado à questão ambiental Ok? e trabalhei em várias áreas, em turismo, trabalhei na indústria do petróleo, que eu não gostava, nos Estados Unidos e no Brasil, mas sempre olhando o ambiente que está em volta, como a gente precisa garantir a preservação desse ambiente. Isso é uma coisa que veio comigo desde pequeno. Eu nasci assim. O WWE, depois que eu trabalhei em diversas áreas, como eu disse, turismo, em petróleo, em banco, eu sempre quis me devotar a minha vida a essa questão ambiental. E procurando na internet, eu descobri o WWE no início dos anos 90. E aí, quando eu descobri o WWE, eu fiquei maravilhado. Não é possível, o WWE é uma instituição de pesquisa, fatos e dados, global, sediada nos Estados Unidos, em Washington. E me aproximei do WWE, comecei a conversar com eles, até que eles me disseram que iam fazer uma representação no Brasil. Aí eu fiz a proposta para ser o representante no Brasil, na época. E tinha um outro concorrente, iam fazer um teste no dia lá, para saber qual dos dois Seria. seria escolhido. Eu participei do teste, o outro era um concorrente importantíssimo. Quando eu soube Quem uma era? noite que eu era, eu congelei. Pensou Eu direitinho, descongelei, não não é vai dar para mim, possível. não. O tamanho, o tamanho desse cara, da instituição, não vai dar para mim. Mas aí eu fui dormir e aquela resiliência, sabe aquela resiliência que tem dentro da gente, que diz, não, Sim, vá, isso, fé, meta a isso. cara. E eu, de noite, eu converso comigo de noite. Eu durmo com problema, acordo com solução. Então eu acordei assim, vá, faça. E assim eu fiz. No dia seguinte eu fiz a apresentação. E sabe quando você faz aquela apresentação que você está com o peito aberto e abrindo tudo? E fiz o diretor no Brasil, desde então, desde 94. Aí começamos a fazer os lançamentos todos no Brasil. É uma instituição global de pesquisa, sediada nos Estados Unidos, como eu disse, e ele foca em fatos e dados. Ele não faz militância ambiental, é fato e dado. Fatos e dados. Hoje, o instituto que produzia os livros, as publicações, ele não existe mais, porque nós não produzimos mais nada em papel. Tudo O que digital. tudo digital, o que ficou a essência do WWE, que é uma rede global, está na China, Estados Unidos, Europa, África. Eu sou no Brasil, sou o único no Brasil, Estados Unidos há 30 anos, e nos comunicamos constantemente. O WWE faz cenários de frente de cerca de 5 anos, tentando. O desafio é entender como que você pode ir da onde estamos aqui até onde estamos vendo sem tirar o pé do chão. Tem que ser Ok. fato e dado. Você tem que comprovar que é possível chegar àquele objetivo sem tirar o pé do chão. Se você consegue, você tem uma bola de cristal. E aí o que acontece conosco? Nós temos grandes fundos de investimentos que nos acompanham. E na época que o Instituto, nós éramos um prédio de 8 andares em Washington, no centro de Washington. Nós saímos do prédio, porque os grandes fundos de investimentos estavam invadindo o WWE, querendo as informações antes de serem publicadas. E não era possível liberar as informações. Naquela época, ainda isso é pré-pandemia, até 2019, nós podíamos concentrar as informações em papel e liberando aos poucos. Hoje em dia a gente libera direto, vai produzindo as informações e liberamos constantemente. Esse é o WWE. Tem uma publicação, apresenta agora, Ah, sim, claro. essa é uma das publicações, um dos relatórios do WWE, que ele é tudo produzido em inglês, depois traduzido, Traduz aí para gente. repensando a educação no planeta em mudanças. Nós estamos trabalhando agora com a Aquibeu. Eu sou membro do conselho da Aquibeu, é uma associação cultural Brasil-Estados Unidos e que é muito conhecida como escola de inglês. É Só que verdade. a Aquibeu não é escola de inglês apenas. É uma instituição de 84 anos, fundada por rotarianos em 1941. Tem dezenas de décadas, perdão, de presença no mercado, uma instituição ilibada, conhecida, reconhecida.
Mas ela, além de ensinar inglês, ela precisa, estatutariamente, introduzir novas culturas, novas visões de governança. Então, nós estamos trabalhando com o Pacto Global da ONU, com os Certo. ODS da ONU, introduzindo essa visão nas escolas, nos municípios, nos estados. Que tem Associada ao inglês também? associada ao inglês. Por Também. exemplo, a Equibeu tem um convênio de cooperação hoje com a Prefeitura de Feira de Santana e está abrindo para outros municípios, onde ele introduz o inglês na sala de aula para escolas públicas e introduz também nova visão de governança, através dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Estimula as prefeituras a fazerem isso e agora articulando, como ela tem uma chancela da Embaixada Americana, ela está articulando com o município local, o município aqui da Bahia, com o município dos Estados Unidos escolhido, a depender das características de cada município, e aí conecta-se prefeitos, prefeito daqui com prefeito de lá, os secretários de educação do município daqui com os de lá, empresários, montamos a rede, isso é o ODS 17, montando rede sobre redes, estimulando o desenvolvimento a partir da visão a visão da municipalidade, que é a visão da OCDE também. Então você articula, leva o prefeito daqui ao prefeito lá nos Estados Unidos, traz o prefeito de lá ao município aqui e estimula essa corrente de pensamento dos dois pontos, empresários, professores, educadores, prefeitos, etc., para que estabeleça uma nova fonte. No mundo de hoje, nessa economia digital que a gente vive, você não precisa ir até o Ministério das Relações Exteriores, como antigamente em Itamaraty, para buscar uma articulação lá fora. Hoje você faz a articulação pelo telefone. A economia digital está aqui na mão. Você pega o telefone e você acessa qualquer um em qualquer lugar do planeta que você queira. Então é importante fazer o uso dessas ferramentas que nós temos tecnológicas para nos impulsionar para frente. Muito bem, muito bem. Eu queria que a gente conversasse um pouco também sobre sua chegada na associação comercial, tá? Quer dizer, você já falou um pouco, porque é claro que esse é um assunto muito vasto, né? Podíamos ficar aqui por horas falando sobre WWI, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e tantos outros assuntos. Mas assim, você chega à associação comercial. Como você chega e que importância e relação tem entre esta associação e os objetivos do seu trabalho como um homem do mundo sustentável? Olha, é muito grande. Eu fui convidado, a primeira aproximação, eu conhecia a associação comercial de muitos anos, frequentava aqui, mas não fazendo parte do quadro de diretores. Eu fui convidado por Eduardo Moraes de Castro, Sim, na primeira gestão do Eduardo, a entrar no quadro de diretores da casa, entrei, e aqui me chamou a atenção, quando eu fui mergulhar no potencial dessa casa, com visão de homem do mundo, eu enxerguei, desde então, o potencial que ela representava e que ela representa, que eu acho que ainda não está completamente desvelado, tá? Ela já ampliou muito, mas para você ter ideia, assim, não existem federações das indústrias no mundo lá fora. São as associações comerciais, são charmosas, são potentes, são articuladoras. Chamber of Commerce. Chamber of Commerce. Como diretor da Associação Comercial, desde então, da Bahia, eu já estive na Associação Comercial de Estocolmo, de Madrid, de Portugal, de Nova York, do Texas e de São Francisco. E aonde você chega lá fora, você é recebido de tapete vermelho, que é um companheiro da Chamber of Commerce do Brasil, que eles não vêm Bahia primeiro é Brasil. Então, Brasil, Bahia, Brasil, que está lá visitando, eles têm muito interesse. Quando você vai para esses nichos específicos lá fora. Então, eu pude perceber cada vez mais intensamente a importância do relacionamento internacional que essas casas têm. Quando você vem para cá, essa casa, ela foi a pedra fundamental, o espírito da Associação Comercial da Bahia, foi trazido por Dom João VI, que veio de Portugal, 1808, fugindo da Guerra de Napoleão, e foi escoltado pela Marinha Inglesa. E aqui, na época nós tínhamos aqui o pacto colonial, que o Brasil não podia vender nada para nenhum país sem ter a intermediação de Portugal. Então os ingleses trouxeram Dom João VI e apresentaram a fatura. Olha, nós temos interesse em quebrar o pacto colonial,
Uhum. estabelecer, nós, Marinha Inglesa, era a potência da época, queremos estabelecer comércio com a Europa toda. E foi a fatura que Dom João VI pagou para Pagou. trazer, por ser trazido para cá. E eles trouxeram, eles queriam abrir o Chamber of Commerce, aqui, os ingleses, por indução e estímulo dos ingleses. Essa casa foi criada junto com Dom João VI, pedra fundamental em 1808 e foi fundada em 1811. Isso. Aqui, a primeira da América Ibérica, aqui. E é fundamental, só que ao longo dos anos ela foi ficando reduzida, a Bahia. A Bahia é uma caixa de ressonância. As coisas que acontecem aqui tomam uma proporção muito grande e a gente esquece que tem Brasil lá fora e que tem mundo. Isso. Quando você olha a Bahia de fora para dentro, como é o que eu faço, eu sou obrigado a fazer por questões profissionais, ninguém conhece a Bahia, tá? O Brasil é conhecido Amazonas, Rio de Janeiro, futebol São Paulo. São Paulo, ninguém sabe se fica na Argentina, onde é que fica. Então, essa é a verdade. E isso incomoda muito, porque o mundo lá fora, você imagina, Ney, nós somos um PIB do Brasil de 2 trilhões de dólares, conversando com um PIB global de 115 trilhões de dólares. Nós somos e PIB Brasil, O tá? Brasil. Então nós não somos nada, nós somos qual que é o nosso potencial? Biopotencial. Biopotencial sem educação, você fica a A serviço das mercê. commodities. Você é todo comoditizado. Então, a educação é fundamental. Esse ODS 4, educação de qualidade, desde o ensino fundamental. Essa casa aqui, ela tem um potencial de se articular com o mundo muito grande. Nas últimas gestões, isso tem começado a ser feito. Sim. E nessa última gestão de Paulo Cavalcante, ele estimulou muito isso, essa articulação internacional. Você vê que há 15 dias atrás nós estávamos com todos os empresários do Brasil inteiro, das ações comerciais do Brasil inteiro aqui Isso. discutindo associativismo. É muito importante, o mundo funciona assim. Você imagina um associativismo digital. Não é só a presença, eu posso estar como a gente está. Nós, como WWE, fazemos associativismo digital. Nós conversamos com todo mundo no mundo inteiro, constantemente. Então, aquele associativismo presencial que a gente pensava que existia antigamente apenas, isso foi multiplicado. Os jovens hoje se articulam em rede. Rede é um associativismo digital. Então, essa casa, cada vez mais eu vejo o potencial dela. Muito importante trazer os jovens para dentro. Nós temos a CV Jovem aqui, agora, estimular os jovens a entrarem aqui, trazendo uma nova visão, porque a simbologia do prédio, do fato histórico de ser a primeira, de estar na capital da Amazônia Azul, que isso é um marco. Você poder dizer lá fora, como E eu o digo que é sempre. ser capital da Amazônia Azul para não perder Pois esse. é, isso foi uma articulação que nós fizemos. Fizemos vários eventos Você aqui. que liderou isso. Desde o início, a Baía de Todos os Santos, a Associação Comercial tem a Baía de Todos os Santos. Dom João VI vem para aqui, para a Baía de Todos os Santos. Tá? Então, é berço do Brasil. E ele vem movido a energia eólica. Você sabe a tal energia eólica que está em moda? Ele veio energia eólica. Não tinha outra energia para movimentar as caravelas. É Então, verdade. quando você começa a conectar os laços históricos, você vê quanta coisa tem por trás e tem que ser coisas interessantes para trazer os jovens para dentro da conversa. Então, Boa. você imagina como que você pode mostrar isso? Dom João VI chegando aqui, aonde que ele chega? Num ambiente, no centro do Brasil, o Baía de Todos os Santos é central, a costa brasileira, exatamente no centro, se você olhar o mapa do Brasil. Ela é a maior baía do Brasil e ela é a berço da civilização brasileira. Então, quando o almirante Roberto de Guimarães Carvalho, ele era comandante da Marinha em 2004, declarou que nós temos uma zona econômica exclusiva de 5,7 milhões de quilômetros quadrados. É a ONU que lhe confere isso. Todos os países costeiros têm uma zona econômica exclusiva. A do Brasil vai do norte a sul. Essa zona chama-se Amazônia Azul. É a Marinha do Brasil que batiza isso. A Baía de Todos os Santos está no centro da Amazônia Azul. E com as características de ser a maior do Brasil, maior baía do Brasil, ser berço da civilização brasileira. E qual foi o outro que. Berço da civilização, maior baía do Brasil, Maior do Brasil. E um dos maiores do mundo, né? uma das maiores do mundo. E em função desses critérios, nós fizemos um evento aqui na Associação Comercial, em 2014, foi o maior de todos os eventos. Nós trouxemos o pessoal da Baía de São Francisco, gestor da Baía de São Francisco, e vários parceiros internacionais, pessoal da Baía de Guanabara,
fizemos uma carta da Bahia. Essa carta tem 500 e poucas assinaturas, e a carta diz o seguinte: considerando, nós, Associação Comercial da Bahia, Federação das Indústrias, Federação do Comércio, da Agricultura, Ministério Público, declaramos a Baía de Todos os Santos e sua cidade-mãe, Salvador, como capital da Amazônia Azul. E assim nasceu. E isso é muito importante, porque quando você conversa lá fora, eu estava lembrando ao prefeito Bruno Reis outro dia isso. Você vai lá para fora, isso é comum, você ter encontros, convidados para encontros de prefeitos de alguns países do mundo. Então, vamos lá, tem 10 prefeitos. Prefeito, você tem 5 minutos para apresentar o seu espaço. Você vem da onde? Vem o prefeito de cada cidade do mundo, prefeito Bruno Reis. De onde você vem? Eu venho de Salvador, Bahia, tem terras lindas, praias maravilhosas. Próximo, acabou o tempo. Se você vai lá fora e diz, eu sou prefeito da capital da Amazônia Azul, o mundo para te ouvir. Porque Amazonas, hospital, táxi e hotel e Covid estão em todas as línguas do mundo. Aham, Então, toca o sino. Onde que é esse aham, tal da capital da Amazônia Azul? perfeito. É um diferencial para o turismo. A Organização Mundial do Turismo, sediada em Madrid, ela pede aos destinos que se reinterpretem. Nessa nova visão de sustentabilidade que existe no mundo, se revejam. Vejam o que tem de Identifique suas potencial vocações, né? nessa nova visão. Essa nova Então, você visão. imagina você poder chegar. Ninguém tem capital da Amazônia Azul. Você é o único no mundo. E isso soa muito forte. Principalmente agora, na época, na COP30, nós vamos ter a COP30 de Sim. Belém. As pessoas pensam que a COP30 vai ser só em Belém. Eu já participei de Explica aí para nosso pessoal o que é COP. COP é a Conferência das Partes, onde o mundo se organiza. A primeira COP, ela começou no Rio de Janeiro em 92, a tal da Eco 92. Eco 92. A Eco 92 ela é histórica porque foi a primeira vez no mundo onde a civilização humana se encontrou como civilização. Nas outros encontros internacionais, os estados se encontravam representados pelos entes estatais, ministros de Estado, etc. Na Eco 92, as pessoas, foi belíssimo, eu estava no Rio na época, a comunidade internacional se juntou, se uniu, e daí foi criado a visão da sustentabilidade, desenvolvimento sustentável. Foi na Eco 92. E a primeira COP, depois da Eco 92, foi em Berlim, em 95. Eu participei também. E participei de várias outras. Essas COPs, elas movimentam 100 mil pessoas. Você imagina 80, 100 mil pessoas em Belém, não cabe. Mas a COP não é um evento apenas. A COP é o ano da COP. A COP de 29, que foi no Azerbaijão, na cidade de Baku, sim, no Azerbaijão, ela entrega, como numa corrida de bastão, ela entrega o bastão para o Brasil. Está valendo, nós estamos correndo. Os fundos de investimento estão observando o Brasil. Nós não sabemos, não temos noção do que está acontecendo. Nós estamos no foco da mídia internacional. As pessoas estão pensando que o COP vai ser só em Belém. Nós estamos insistentemente trabalhando a nível nacional para fazer pré-COPs. Alguma aqui em Salvador? Estamos trabalhando, nós íamos fazer uma agora dia 8, na Federação das Indústrias, junto com a Associação Comercial, mas o almirante Câmara, que foi um grande almirante que passou aqui, o comandante do 2º Distrito Naval, chegou um novo almirante, que é o almirante Garriga, o comandante pediu que se estendesse mais um pouco, eles querem participar ativamente. Muito importante a presença da Marinha, porque nós temos que debater a questão da defesa. Defesa não é defesa com arma, não. Defesa de inteligência. A parte mais importante da defesa, que a gente precisa prestar atenção, é a inteligência da defesa, em todos os sentidos, falando, inclusive do ponto de vista estratégico e comercial. Como é que você lida com o mundo lá fora? A defesa dos seus produtos, dos seus princípios, do seu ambiente, do seu conteúdo. A questão da defesa, isso é tratado no mundo inteiro dessa forma. Então, nós temos que ir para a inteligência de ponta para tratar de defesa. Então, nesses eventos de economia do mar, nós já fizemos vários aqui nessa casa. Em 2023, nós reunimos com o Ministério Público Federal de Brasília, reunimos 60 procuradores federais aqui na Associação Comercial, Ministério Público Federal, Marinha do Brasil, o Brasil inteiro veio para aqui. Fizemos 2 dias de evento discutindo a economia do mar. Economia do mar é tudo que o homem põe a mão no mar.
Então, Tem um tamanho essa economia, Eduardo? esse é o Possa problema. Se você, estimar? é isso que nós estamos trabalhando no Atlas da Economia do Mar. Porque você imagina assim, se é tudo que o homem coloca a mão no mar, você imagina o seguinte: petróleo e gás Petróleo e é gás. economia do mar, Sim, pesca, economia do economia do mar, mar. porto, economia do mar, transporte, tudo que você comercializa, 95% do que você produz e você exporta entre as economias é economia do mar. Logística, transporte, essa é a grande. Aí você vem para a pequena economia do mar, que é o Sebrae que tem que entrar. A gente está insistindo na criação do Centro Nacional de Economia do Mar do Sebrae. Porque a micro e pequena empresa, você vai num porto, Excelente ideia. as micro e pequenas empresas é que trabalham nos portos. Você tem a grande empresa, mas as microempresas são subcontratadas das grandes. Você vai na praia, o garoto do picolé é economia do mar. A pousadinha é economia do mar. Tá? O acarajé é economia do mar. Tudo que é atraído pelo mar Aquelas é barracas, né? economia do Por mar. exemplo. Então, tudo isso. Tudo Então, isso. nós nunca medimos isso, tá? E o detalhe é o seguinte: a Bahia tem 46 municípios costeiros. Salvador está no Que centro. PIB é esse, né? Nós não sabemos o PIB do mar. Estimadamente 80 bilhões de reais por ano. Já foi publicado no Jornal à Tarde, nos cadernos que nós fizemos. O Brasil produz uma economia de 2 trilhões de reais por ano, a economia do mar, considerando tudo isso que eu estou dizendo. Você imagina que a agricultura brasileira produz cerca de 2 trilhões de reais por ano. Também, economia do mar e agricultura. Então, cada grão de soja que você coloca lá para produzir, ela tem embarcada no grão de soja mais tecnologia do que no seu Do que celular. no iPhone. Então, a gente tem que perceber isso. E você tem contabilizado tudo que vai para a agricultura. No mar você não tem. Eu estava conversando com um governador em Brasília algum tempo atrás, ele é de um estado central. Eu disse: você precisa entrar na economia do mar. Ele disse: eu sou governador do estado central, o que, é que eu tenho a ver com isso? Eu disse: por onde que saem os seus produtos todos? Você exporta pelo mar 100% da sua produção, você recebe os seus adubos, seus fertilizantes pelo mar. Então, ele caiu a ficha. Ele hoje está entrando na economia. Ele faz parte do grupo da economia do mar da Associação Comercial da Bahia. E como transformar isso? Aliás, duas perguntas, porque você responde as duas juntas. Você tem falado muito aí nessa sua aula, com a verdadeira aula, viu? O podcast Aula Aberta, uma aula do professor Eduardo Ataíde. Aprendiz. O mestre. Aprendiz. E o podcast Aula Aberta está no portal, e aí esse nosso portal aqui no YouTube, você deve se inscrever, calar, dá o seu like, compartilha, divide essas informações, esse conhecimento aqui acumulado de um itinerário, né, de vida profissional como o de Eduardo, que é muito importante que a gente compartilhe para que o empresário tome conhecimento disso, para que o cidadão tome conhecimento disso e para que o Estado, através das suas representações governamentais, seja no legislativo, seja no executivo. Conhecimento e noção de pertencimento, que é nosso isso. Isso. Nós não estamos usando. Perfeito, perfeito. E aí você falou muito, mas muito na educação, por isso eu não quero perder a pergunta. Ou seja, nós estamos aqui batendo um papo num podcast de uma universidade aberta, criada há cerca de um ano, né, pela Associação Comercial da Bahia, por iniciativa do nosso presidente, Paulo Cavalcante. É importante para uma associação como a nossa ter uma universidade aberta e ela pode colaborar na reverberação, potencialização desses temas? Olha, imagine o seguinte: o menino da escola fundamental aqui no município de Salvador, ele não sabe, nem o professor, tá? Ele não sabe que Salvador tem, em média, 15 quilômetros de largura da costa oceânica à costa da Baía de Todos os Santos. Você pode andar, Salvador de um lado a outro, em tese, tá? Nós temos a cidade brasileira mais banhada pelo mar. Eu não tinha. Nós temos 66 quilômetros de costa. Tá? Sim, isso eu sei. O aluno e o professor precisa ser educado para o mar. Ele não sabe que sustento peixe vem do mar, marisco vem do mar, a marisqueira, o saveiro que vem de Maragogipe, cada vez menos, mas ainda vem. Então você tem toda uma cultura do mar aqui, oceânico é uma coisa lá fora, mas a cultura do mar que nos forja como cidadãos de Salvador. Nós vivemos no mar o tempo todo.
Então, é importante Eu trazer nasci isso. na beira do mar, Pois é, você na imagina Ribeira. isso. Imagina. E O eu nome fiz Ribeira já diz isso. Beira, É né? a beira. Beira, né? Beira. Beira-mar, inclusive, como diz Beira-mar. lá. Beira-mar. E minha avó, ela catava marisco, papafumo e rala-coco, eu não Imagina. vou esquecer, lá na Ribeira, para alimentar minha mãe. Então, assim, Olha que maravilha. quantos de nós, né, E quantos chegamos ainda até aqui, continuam né? Porto da Sardinha aqui em plataforma. Então você tem coisas assim, a gente precisa acordar para isso a nível médio, a nível fundamental. Isso precisa ser incluído no currículo escolar, Ney. E essa Perfeito. casa, associação Opa! comercial, com essa abertura que está tendo. E aí, parabéns, Paulo Cavalcante, porque é muito importante trazer as pessoas de Salvador e da Bahia para dentro disso, para receberem, para beberem dessa água tradicional de 200 anos dessa casa. A importância de debater educação para o mar aqui, a nível fundamental, a nível médio Médio e em nível superior. superior. Você imagina que nós temos aqui, a Bahia tem o maior litoral entre os estados brasileiros. Na nossa universidade, você não tem nada focado em economia do mar. Você tem ciências oceânicas, Isso, você tem oceanografia, isso. geologia marinha, mas educação para o mar. A gente precisa de educadores para o mar, gente que possa pensar, olhar para o mar. Quando você sair daqui agora, você vai olhar para fora, você imagine nos barcos aqui na frente, barcos, lanchas marinas, quantos empregos cada barco daquele gera, tá? Olha em volta, a cadeia produtiva de empregos que é gerada ali. E como que esses marinheiros que estão nas lanchas, os velejadores, alimentam suas casas, abastecem suas casas. As crianças nas escolas de Salvador precisam entender que elas são ligadas diretamente ao mar. E lhes digo mais, como é que a gente começa o dia 1º de cada ano? 1 de janeiro Senhor no dos mar. Navegantes. Isso. Pedindo ao Senhor dos... Olha que simbologia fantástica. Senhor dos Navegantes, nos abençoe. Aí você passa o mês de janeiro, então no verãozão, tomando banho de mar. Aí no dia 2 de 2 de fevereiro tem fevereiro, festa. Olha como é que nós somos do mar festa o do tempo mar. todo. Então, a cultura, você vai os orixás do mar, é uma coisa tão rica. E a gente precisa se apropriar disso e levar para as escolas. Começar a ensinar essa A coisa. UniACB poderia ser uma porta para Já está sendo. já está Já sendo, está sendo. Já está sendo. mas pensarmos, quem sabe, uma modelação Já, de um curso, de sem algo que dúvida. pudesse fazer essa. Sem dúvida. Eu acho que não só pode, como deve. Sim, Essa casa aqui, essa associação comercial, como ela foi pioneira em muitos movimentos. Ela instalou o polo petroquímico aqui. São movimentos que precisam ser feitos. E uma instituição que não pertence a ninguém, pertence a nós todos. É muito importante essa convivência aqui na associação comercial. É por isso que eu gosto tanto daqui. O que eu estou lhe dizendo aqui, eu digo lá fora, nas associações comerciais lá de fora. Se você trouxer a UniACB das associações comerciais dos Estados Unidos, da França, elas vão adorar saber que tem uma congênere aqui e podem fazer parcerias. perfeito. O WWI, vou te dar um exemplo de como isso é forte e pode rodar aqui. Nós fizemos um levantamento algum tempo atrás do pasto, de uma parte do pasto do mar Mediterrâneo. Tá? Quanto vale? Porque a preservação é importante você valorar, você precificar e você monetizar a preservação. Preservação sem precificação, sem valoração, você fica meio perdido. Você tem que transformar aquilo em geração de riquezas novas para a população. Nós levantamos, naquela época, deu 90 bilhões de euros, se não me engano. Se aquele pasto for depredado, o peixe que come naquele pasto, ele vai comer longe, ele vai para longe. E se ele for comer longe, a indústria da pesca tem que ir mais para longe. Vai gastar mais óleo diesel, gastar mais tempo de trabalho, mais tempo para você conseguir pegar o peixe longe. Você imagina a relação que tem tudo isso. Os corais, os mangues, são fábricas de vida. Eles geram vidas que são pescadas, como foram pescadas pela sua avó, como são pescadas por vários outros. Tá? Então, e nós temos esses dados, a WWI tem esses dados. Nós levantamos já várias frentes, nós e tantos outros. Então, é essa visão de aproximação, de uma atenção eco-nômica. Por que eco-nômica? Porque eco, do grego oikos, casa. Nomia regras. Nós estamos estabelecendo, quando você
você passa a ter 8 bilhões de habitantes, você precisa estabelecer, e concentrados, nós estamos concentrados aqui, você precisa estabelecer novas regras de convivência. A tal da Perfeito. sustentabilidade tem que econometrizar, você tem que conhecer para você poder gerir. Por que eu quero preservar esse mangue? Esse mangue vale X. E se ele vale X, e se eu tenho uma pousada aqui, ela vai valer muito mais, porque isso aqui vale X, as adicionalidades. Perfeito. E vou te dar um outro exemplo que é muito importante para a gente. A vista para o mar, você não vende vista para o mar. Mas se o seu apartamento tiver vista para o mar, ele é mais valioso. Muito mais. A Avenida da França aqui tem 3 prédios de garagem com vista para o mar. Essa era a velha cultura. O mar não valia nada, havia esquecido. Então a gente precisa apropriar, juntar pensamentos, juntar forças para poder fazer isso O acontecer. que é que significa, para quem está acompanhando a gente, o conceito de ESG? O WWI foi uma das instituições que colocaram isso no ar em 2004 e no Brasil é traduzido de forma errada. ESG precisa necessariamente, foi o espírito. Primeiro é governança, Ok? socioeconômica, tem que ser socioeconômica, porque se você derrubar a economia, você perde a sustentabilidade, desequilíbrio. Não é só social Não é só social, porque o social tem o econômico, tem que ter, e e ambiental, ambiental. acompanhando. Então, na verdade, o ESG é primeiro governança, socioeconômica e E ambiental. ambiental. Aqui virou uma outra coisa, social, ambiental e governança, que não faz sentido. As pessoas ouvem isso, mas não tem sentido prático. É importante ter a governança antes, socioeconômica e ambiental. Hoje exigida no mundo inteiro, né? As grandes Não tem um corporações. tostão no mundo mais investimentos. De vez em quando aparece notícia que o Trump vai acabar com o ESG. O ESG não é uma sigla. Ela resume valores, valores nossos, que estão nos meus filhos, nos seus filhos, nos nossos pais, nos nossos avós. São conceitos de vida. Uhum. Governança socioeconômica. Todos precisamos de governança. Todos têm que ter uma governança socioeconômica Socioeconômica, e ambiental. perfeito. Como é que você vai? Não tem presidente do mundo que consiga desmontar isso. Você pode mudar o nome do ESG, em vez de ser ESG, ser alguma outra coisa. Por enquanto, está sendo usado o ESG. O que eu te garanto, e a gente acompanha isso, os fundos de investimentos do mundo inteiro, você não leva um relatório para a Bolsa de Valores do mundo se você não indicar no relatório como é que o ESG, como é que ele desceu para o chão e ele operou em ESG, meu dinheiro investidor. Se você levar, o investidor pula fora, vai para o outro que tem ESG. Então todo mundo é muito preocupado com Como isso. Compliance, né? Hoje também vai Claro, ganhando. claro. Né? Compliance, olha, compliance e ESG estão nos 10 mandamentos, amigo. Perfeito. Virou moda, mas é regras de vida, São regras de vida. éticas de vida. Então, assim. Uau! Olha, vou dizer a você, viu? Vai ter o episódio 2 com a Eduarda Taide aqui no portal IAI, no podcast Aula Aberta, porque eu ainda tinha um bocado de pergunta aqui que me desafia a fazer. Eu só vou fazer uma para a gente fechar como última pergunta, porque você esteve no ano passado, eu acho que foi aqui, e acompanhado de um famoso navegador, né? Estou aqui com ele, alguém que tem lá uma fundação no Santo Antônio, além do Carmo, etc. Eu quero que você conclua a sua participação nesse primeiro episódio, porque, sinceramente, eu acho que a gente deve estimular mais esse debate, ter outras vindas, outras conversas. O desdobramento no campo da educação mesmo, tanto a educação básica no nível fundamental quanto médio, né? É algo que a gente poderia construir também usando a UniSB, e você tem muita contribuição a dar. E o Aquibeu, sendo também uma associação cultural, pode ser parte dessa, sem dúvida, né, dessa modelagem, né? ACB, UniACB, Aquibeu, etc. Mas, assim, para a gente concluir, me diz uma coisa, como é mesmo essa história da Fundação Aleixo Belov, do navegador, e como é que isso está acontecendo aí? Mas eu conheço a Aleixo Belov há muitos anos, mas nos aproximamos nos últimos, diria, os 8 anos, 9 anos. Ele estava na quinta ou na quarta volta ao mundo, e nos aproximamos muito, e hoje somos amigos pessoais. Ele está no mar hoje, né? A Aleixo partiu sábado passado. Uau! A Marinha do Brasil trouxe o veleiro ícone da Marinha, a nacional, chama-se Cisne Branco. Ele partiu Cisne aqui do. Branco? Cisne Branco Qual veio. Cisne Branco e Noite de Lua, vai Exatamente. navegando no Mar Azul. No Mar Azul. Veio o Cisne Branco
ele saiu do segundo distrito naval, ele está no mar exatamente agora. Ele vai passar pelo norte da Sibéria, uma navegação de 1 ano, 82 anos, Brincadeira. e vai estar com a tripulação de 11 pessoas, e seguimos o Cisne Branco até a Baía de Todos os Santos, demos um tchau a ele, bravo Zulu, como dizem os marinheiros, e foi muito recepcionado pela Marinha. O Aleixo é um ícone, ele é condecorado na Marinha como o único almirante civil, ele é respeitadíssimo. E estamos aqui Tem uma esperando. fundação e tem uma espécie de museu, Museu que ele criou, precisa ser conhecido, né? Museu Aleixo Beloves, no Largo de Santo Antônio, além do Carmo. Ele comprou a casa. Tem um veleiro ali dentro. Tem o dele, o veleiro que ele rodou o mundo. Imagina. É só quem quiser ir lá na conhecer. Santo Antônio, além do Carmo, tem um veleiro, tem toda a história dele, é belíssimo o museu. Funciona lá como um equipamento turístico. É só ir lá e conhecer, né? É fundamental. Tem que ir. E projetos com ele? Mas sempre. Aleixo é muito ligado nessa questão de educação, ele é apaixonado pelo mar. E aí, se você me permitir, eu não sei se caberia dizer isso, mas eu vou arriscar. Pode arriscar. Eu sou homem de assumir riscos. Que a universidade é aberta. Já que é aberta, eu acho que seria muito interessante, talvez, a gente fazer um bate-papo desse aqui numa escola pública de Salvador. Uau. Chamando os alunos, professores, na Universidade Aberta da ACB, para pensarem sobre a economia do mar, para criarem isso, a partir do chão deles, alunos, professores, e sensibilizar a Secretaria de Educação do Estado e do município para a importância disso. Eu acho que vocês têm um canal de comunicação, e nós estamos na economia digital, e se um programa desse pudesse ser feito dentro de uma escola pública, municipal, estadual, e levar isso para todos os cantos, que os alunos possam dizer que um podcast e eles contarem o que eles fazem no mar. Prepare para carregar os equipamentos. Vê se eles contarem o que eles fazem no mar, o que eles pescam. Isso é fantástico, eu acho que seria muito forte. E mostrar que a CB não está presa aqui dentro. Tá? Isso aqui é a nossa casa, mas nós, dentro da virtualidade, a UniACB pode estar em qualquer canto. Sabe o que eu imaginei, assim, pensando na figura de Aleixo também? Quem sabe ele ofereceu uma aula magna na abertura de uma... Sim, daqui a um ano. Daqui a um ano. Ou de onde ele estiver pousado lá. Onde ele estiver, fazer mandar uma mensagem. Uma aula magna, manda mensagem pelo Zap, você produz a mensagem dele aqui. Ele vai adorar fazer isso. Eu acho que seria. Essa ideia está comprada pela UniACB, eu, na função de coordenador geral, eu tenho certeza que Adriano, que hoje não pôde estar aqui, teve um imprevisto, a gente manda um abraço para Adriano Câmara, nosso parceiro, né, que faz parte do consórcio da UniACB, mas eu tenho certeza que ele vai assinar embaixo também, e nós vamos fazer isso. Eu vou fazer contato, eu tenho relativa facilidade de contato com a rede estadual, né? Passei por lá, fui superintendente, e aí vou conversar com a turma de lá para a gente marcar uma aula sobre economia do mar numa escola de referência do Estado, e aí ver se com isso a gente consegue... Né? Olha, Ney, a partir do momento que eles declararem publicamente que estão se envolvendo com a economia do mar, vem todo mundo para dentro. É claro. É isso que é importante a gente fazer. Gente, esse foi mais um episódio que não é mais um, é muito mais do que um, né, com Eduardo Ataíde, diretor nacional do WWE, World Watch Institute, diretor também, né, conselheiro do ACBEU, que é uma associação que eu, mais jovem, não tinha dinheiro para poder fazer o ACBEU, mas ficava assim, babando com a possibilidade. Né? Hoje já pode, porque está indo para as escolas públicas. Já está indo para a escola pública. Então, o ACBEU agora chegando na escola pública, é uma notícia maravilhosa essa que você dá, porque eu era aluno de escola pública quando isso aconteceu, quando eu comecei a fazer os meus estudos de inglês. Então, gente, esse episódio é um episódio que marca uma possibilidade nova de tratarmos um assunto absolutamente, que eu falei, de estado da arte, um assunto que está aí para a gente levar em consideração, porque tem a ver com a nossa sustentabilidade socioeconômica e ambiental. Então, nós vamos voltar aqui conversando sobre esse tema, agradecendo a Eduardo a oportunidade, agradecendo a todos que acompanharam, dizendo que vocês precisam no portal E aí, que é o nosso portal aqui, acompanharmos assinando, se tornando membro do canal, se tornando, não é assinante, né, porque é gratuito, é só ir lá e
e pedir para ser membro, não paga nada, né? Mas também dando like, compartilhando essa oportunidade e aguardando o novo episódio. Vem um episódio novo por aqui, e episódio também de qualidade, tá certo? Mais um podcast Aula Aberta. Obrigado, Eduardo, por estar aqui com a gente. E o famoso shake hands aqui, ó, né? Marcando mais um episódio do Aula Aberta. Gente, até mais.